E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão de eletromagnetismo que diz o seguinte: o gráfico abaixo registra o fluxo magnético através de um anel metálico ao longo de 5 segundos. Em quais intervalos de tempo relacionados, valores em segundos, surgirá no anel uma corrente elétrica induzida? Bom, do que essa questão está falando? Como eu disse, ela é uma questão que fala sobre eletromagnetismo. Mais especificamente, ali é o que a gente chama de terceiro fenômeno do eletromagnetismo. E esse terceiro fenômeno ele leva o nome de Lei de Faraday-Lenz. O que diz esse fenômeno? Resumindo ele, óbvio, ele diz o seguinte, que toda vez que nós variarmos o fluxo magnético, então a gente precisa variar o fluxo magnético em um circuito fechado, toda vez que ocorrer então a variação do fluxo magnético em um circuito fechado, sobre esse circuito será induzido, então é induzido uma DDP e uma corrente elétrica. Então, um circuito fechado pode ser um anel, que é o caso aqui da questão, Um anel ele seria algo que não tem ponta solta, isso é a definição de um circuito fechado, Um circuito que não tem nenhuma ponta solta, ele justamente se fecha. Essa DDP aqui na matéria, ela tem um nome específico, e ela se chama força eletromotriz, ou a FEM, Mas, resumindo, qual é a ideia da questão? Para a gente conseguir ter a indução dessa corrente elétrica, que é o que a questão está pedindo, Eu preciso analisar uma variação de fluxo magnético. Tá? Então, só para a gente determinar, inclusive, o que seria a variação do fluxo, Fluxo magnético ele é representado por essa letrinha aqui, fluxo magnético, e ele é medido em Weber, e ele é igual ao campo magnético que passa por esse circuito, a área desse circuito, desse anel, dessa espira, e o cosseno do ângulo entre os dois. Então, para a gente analisar a corrente elétrica, para que exista uma indução de DDP ou corrente elétrica, a gente precisa de uma variação desse fluxo, ou seja, uma variação de qualquer uma dessas três coisas, da área, do campo ou do ângulo entre os dois. Mas, resumidamente, a gente precisa analisar então a variação. O que a gente tem aqui nesse gráfico? A gente tem justamente um gráfico de fluxo magnético em função do tempo. E aí basta a gente analisar quais são as situações onde neste gráfico ocorre a variação desse fluxo sobre esse anel, que é um circuito fechado. Então é bem simples, tu entendendo isso, o que tu vai ver? Nessa situação aqui tu tem um aumento de fluxo, o fluxo ele está crescendo. Então nesse intervalo nós temos uma variação de fluxo, tendo uma variação de fluxo, teremos a indução da corrente. Já nessa outra situação aqui, eu vou fazer de verde, Nessa situação o fluxo ele existe, mas esse fluxo ele está constante. Então aqui a gente tem um fluxo constante, a variação dele é zero. Logo, não temos a indução de corrente elétrica. E assim vai indo. Neste intervalo aqui a gente tem de novo uma variação de fluxo, Então se nós temos uma variação de fluxo diferente de zero, Aqui também é diferente de zero. Nós teremos a indução de uma corrente, então fica ali o intervalo 2, 3 e o intervalo 3, 4, E por fim, nós temos também no último intervalo ali o 4, 5, um crescimento do fluxo de novo. E aí de novo, tem variação do fluxo, variação diferente de zero, então temos a indução de corrente nesse caso, certo? Então o único que nós não temos é o intervalo 1, 2, Esse é o único que sairia aqui da situação. Então é 0, 1, 2, 3, 3, 4 e 4 e 5. Olhando as alternativas, a gente fica então com a alternativa E, que mostra exatamente isso, 0, 1, 2, 3, 3, 4 e 4 e 5, só não tem o intervalo 1, 2. Resposta certa, então, para essa questão, alternativa E. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau!